Paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos. Venho aqui trazer uma palavra de Deus para nós, hoje, nesse dia, a qual está em Jeremias 33, verso 3, onde diz assim o versículo: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Essa promessa, meus irmãos, foi feita quando Israel estava sendo levado para o cativeiro da Babilônia, porque eles tinham trago os costumes de Babilônia para a terra prometida, a terra que pertencia ao Senhor, onde os regulamentos lá dentro, quem determinava era o Senhor, mas eles tinham trago costumes de outras nações, idólatras, feiticeiras, agoureiras, para dentro da terra prometida de Deus. E é inadmissível colocar coisas abomináveis dentro da casa que pertence a Deus. É inadmissível. Pode até colocar, mas depois vai ser expulso. Adão e Eva pecaram dentro do jardim e foram expulsos. Gênesis capítulo 3. Então Israel foi a mesma coisa. Trouxeram coisas abomináveis para dentro da terra de Israel, a terra de Deus, a terra prometida. Foram levados justamente para a nação que mais influenciava eles com a idolatria. Foram levados para a Babilônia. E Jeremias foi o profeta contemporâneo daqueles acontecimentos, juntamente com Ezequiel. E ali ele estava dentro de um poço, uma cisterna. E Deus prometeu para ele: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E lá diz, que Deus ia reconstruir Jerusalém a seu tempo, ia reedificar as casas, os muros, os palácios, os plantios. Então foi promessa gloriosa feita no meio do caos. Deus anuncia o fim desde o começo e anuncia também um bom resultado. Já no início do caos ele já anuncia o final. E Salomão disse: é melhor o final das coisas do que o começo. Então aqui, meus irmãos queridos, é uma palavra de Deus, a qual isso acontece comigo também, acontece com você às vezes. Estamos passando pelo caos, pela provação, ou às vezes consequência também de nossos erros. E Deus permite a gente ser provado, enfrentar dificuldades. Mas no meio do caos, se você se humilha, como Jeremias era um homem humilde, era um homem que orava a Deus, Deus faz promessas gloriosas, como essas promessas que ele fez para Jeremias, capítulo 33, 3. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Que clamar o que? É gritar. Grite a mim em oração. Grite a mim. E eu responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Muitos gritam para outros deuses, gritam para santos de barro. Temos que gritar para Deus, o Deus dos deuses, meus irmãos, o Senhor dos senhores, o único Deus. Temos que clamar no nome de Jesus. Marcos 16, 15 falou para nós clamar no nome dele, anunciar o nome dele, o nome de Jesus Cristo, do Messias, do Filho de Deus, do Salvador da humanidade, da palavra de Deus, do caminho, a verdade e a vida, que é ele mesmo. João 14, 6. Então Deus prometeu em Jeremias 33, 3 essa promessa. Se clamando a ele, ele responderia, anunciaria coisas grandes e firmes que ninguém sabia ainda. E no livro de Daniel, capítulo 9, Daniel entendeu que todo aquele processo que Israel estava passando do cativeiro duraria 70 anos, mas que depois veria a restauração em um tempo de tribulação, em um tempo de dificuldades. Você vai ver lá em Neemias e também em Esdras como foi a dificuldade para Neemias e Esdras reconstruírem ali os muros de Jerusalém. Antes de Neemias e Esdras já tinha tido um evento a qual Zacarias, Josué filho de Josadaque, juntamente com Zorobabel, já tinha voltado para Jerusalém, já tinha edificado o palácio, tinha edificado casas, tinha edificado o templo. Então Zorobabel ali, um descendente de Davi, como governador lá, ajudou, Josué filho de Josadaque, reconstruiu os palácios, reconstruiu o templo, as casas. Mas agora a cidade também ainda estava a desejar, que os muros estavam derrubados ainda. Havia parte da cidade que estava na miséria.
Por isso que Neemias capítulo 1, Neemias fica triste diante do rei Artaxerxes, ou rei Assuero, e o rei se comove com a sua situação, lhe pergunta o que está acontecendo, ele descreve para o rei a situação da tristeza dele, porque Jerusalém estava destruída. O rei lhe autoriza a voltar e reconstruir os muros de Jerusalém. Foi com muita dificuldade, mas Neemias conseguiu em 55 dias reconstruir as muralhas de Jerusalém. Tantos inimigos se levantaram, Sanbalate, Tobias, Achem e outros, mas Neemias se fortaleceu no Senhor e reconstruiu ali os muros de Jerusalém. E o próprio Neemias fala, Neemias 8:10, a alegria do Senhor é a nossa força. Então, meus queridos irmãos, Deus promete, mesmo no meio do caos, uma restauração. Deus permite situações acontecerem em nossa vida, às vezes, justamente por a gente ser, um homem puro, uma mulher pura, como aconteceu com Jó, para provar para Satanás que a santidade do homem e da mulher não depende de riquezas, mas sim da fé que ele tem em Deus. Aconteceu com Jó. Mas às vezes também passamos provações por falhas nossas. Davi, quando errou no adultério, ali coisas aconteceram ruins com ele, consequência do seu pecado, Absalão ali, teve estrupo, teve assassinato, teve espada. Ali foi consequência do pecado de Davi. Quando Davi também numerou o povo, também teve consequência da numeração do povo, porque para numerar o povo tinha que fazer o resgate com sacrifícios a Deus de cada alma contada ali. E Davi não fez da forma que seria correta a contagem. Então foi consequência. Jó foi provado pela sua fidelidade, Davi pela consequência. Então não importa qual seja o tipo de provação que eu estou passando ou você está passando. Uma coisa eu digo, se você se humilhar diante de Deus, Ele é fiel para te exaltar. O próprio Jesus falou, aquele que a si mesmo se humilha, será exaltado. Mas aquele que a si mesmo se exalta, será humilhado pelo Senhor. Havia um publicano e havia um fariseu. O publicano era tido como pecador, o fariseu como religioso. Ambos fizeram oração no templo. O publicano orou uma oração tão humilde, falou, Senhor, não sou digno nem de olhar para o Senhor, eu não mereço, eu sou um pecador. E depois o fariseu se gabou, dizendo, eu sou dizimista, eu sou isso, eu sou aquilo outro, Senhor, jejuma 2 vezes por semana. E Jesus falou que o publicano, que era tido como pecador, saiu justificado, mas o fariseu saiu, condenado diante dos olhos de Deus, porque ele se gabou, se exaltou. Então aquele que se humilha é exaltado, aquele que se exalta é humilhado. A humildade é o caminho para a honra, meus irmãos. A humildade é o trajeto para a honra, ela precede a honra, é a humildade. Até mesmo Jesus se humilhou e morreu uma morte de cruz. E também o Pai o exaltou. Hebreus 6, o Pai exaltou sobremaneira que não tem ninguém que compare ao nome que Ele tem. Então veja bem o caminho que você deve trilhar. Humilha-te diante de Deus, o Senhor, que Ele vai ser fiel para te levantar, para te ajudar, para resolver os seus problemas, para cumprir as promessas em sua vida. Humilha-te perante a Deus. Tiago disse, sujeitai, pois, a Deus, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Quando se humilha diante de Deus, meus irmãos, até o diabo foge, porque você resiste a ele, que você vai estar cheio da graça de Deus, do favor de Deus, do Espírito de Deus em sua vida, porque você se humilhou e Deus te encheu de azeite, te encheu de Espírito de vida. Aí o diabo vai fugir de você. A maior libertação que tem, meus irmãos, a gente se humilhar e se encher de Deus em nós, do Espírito dele. O diabo não consegue resistir, meus irmãos. O poder de Deus em nossa vida. Você vai andando pela rua e o seu rosto vai brilhando, vai espalhando a glória de Deus por todos os lugares que você anda, e o diabo vai fugindo de você. Porque você é um homem cheio de Deus, é uma mulher cheia de Deus. Não devemos ser cheios de nós mesmos, devemos ser cheios de Deus. E devemos amar o nosso próximo igualzinho a gente ama a gente mesmo. A água que você quer beber, o pão que quer comer, a veste, a casa para morar, o emprego. Você tem que desejar essa mesma coisa para o seu próximo. Olhar todos com olhos de misericórdia. Até mesmo aquele que só critica você, fala mal de você. Ore para ele com olho de amor, como Jesus na cruz olhou para todos. Pai, perdoa eles, eles não sabem o que estão fazendo. Isso é mandamento do nosso Senhor Jesus, Mateus 6. Amar a todos, amar a todos.
Não somente aqueles que nos elogiam, que apoiam, concordam com o nosso modo de pensar, amar até aqueles que não concordam com o nosso modo de pensar. Porque isso é o amor superior. Jesus falou, se você amar somente aqueles que amam você, esse amor seu é igual de qualquer um. Mas você tem que amar até mesmo o seu inimigo. Isso é o amor superior. Coríntios 13, 1 Coríntios 13, diz que o amor suporta tudo. Então, para você suportar o inimigo seu, você tem que dar amor a ele, meus irmãos, amor, respeito. Paulo falou, se tiver fome, dá de comer, se tiver sede, dá de beber. Porque assim você vai até desarmar ele vai pensar, eu fiz tanto mal para essa pessoa, eu tive fome, me deu de comer, tive sede, me deu de beber. E é mandamento do Senhor Jesus, e já tinha um provérbio também que falava a mesma coisa. Tendo o seu inimigo fome, dá de comer, tendo sede, dá de beber. Assim Deus vai te recompensar, Tem um provérbio que fala isso. Tudo que Jesus cita no Novo Testamento já estava escrito no Velho Testamento. Tudo é com base bíblica. Até mesmo Jesus usou as bases bíblicas do Velho Testamento para colocar o Novo Testamento. Ele cumpriu o Velho em si e deu ali, meus irmãos, um aperfeiçoamento à interpretação da palavra do Pai, que está escrito desde Gênesis até Malaquias, estava escrito o Velho Testamento, mas hoje estamos vivendo o Novo Testamento, que é muito superior ao Velho. O Velho era uma sombra do Novo. E no Velho falava, amai os seus amigos e aborrecei os vossos inimigos. Mas Jesus falou, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos. O mundo está precisando de amor, meus irmãos. Hoje está todo mundo brigando com todo mundo. Brigas teológicas. Um briga com o outro porque pensa de um jeito, outro pensa do outro. Um briga por causa de partido político, outro briga por causa de time de futebol. Isso, irmãos, isso não leva a nada, meus irmãos. Somos todos semelhantes. Todos nós respiramos o mesmo oxigênio que Deus dá, o mesmo sol que Deus dá, a mesma lua, a mesma chuva, o mesmo planeta. Diferenças, meus irmãos, não pode nos separar um do outro. Temos que deixar o outro ter o direito de ter um ponto de vista dele, você tem o seu ponto de vista, não precisa impor ao outro o seu ponto de vista, não precisa pensar que o outro não presta porque pensa diferente de você, não. Todo mundo pode ter o direito de exercer aquilo que quer ser na sua vida, seu direito de escolha, e temos que amar todos de igual modo. E aqui Jeremias 33:3, o Senhor prometeu, mesmo aquele povo estava na rebeldia, estava sendo levado para o cativeiro, mas Deus prometendo que eles iam aprender a lição, eles iam aprender a lição com aquela prova. Deus provou eles, porque amava eles. Se Deus não amasse eles, ele simplesmente matava eles todos, mandava uma peste ali, matava todos eles. Levou eles presos para outros países, porque para provar eles, para eles aprenderem a lição, para no tempo certo voltarem e fazer diferente do que eles tinham feito na sua primeira instância ali na terra prometida de Israel. Então, se provações eu passo, se provações você passa, não é porque Deus te odeia, não é porque Ele te ama mesmo, Ele está te ensinando a lição. Um pai corrige o filho, não é porque odeia o filho, não, porque está ensinando a lição ao filho, para evitar o filho de ser um assassino, ser um ladrão, de cair numa cadeia, de ser morto prematuramente. Por isso que o pai açoita o filho. Assim Deus açoita todo aquele que Ele recebe por filho para o seu próprio bem. Se Deus não odiasse a pessoa, Ele simplesmente matava ela, tirava o fôlego de vida. Mas Deus prova quem Ele ama mesmo, para aprender a lição nesta vida, para ser um bom cidadão aqui na terra agora, nesse tempo presente, e depois se tornar um cidadão do céu, a terra prometida que Deus tem prometido eternamente para todos aqueles que esperam nele. João 14, Jesus falou, na casa do meu pai tem muitas moradas, se não fosse assim eu não estaria dizendo para vocês. Eu estou indo preparar lugar para vocês, e quando eu ir preparar lugar voltarei, e levarei vocês para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. 1 Coríntios 15, Paulo fala sobre a ressurreição. Ele fala, se nós esperar de Deus só nesta vida, nós somos loucos, somos miseráveis. Mas haverá ressurreição, haverá restauração. Aquele mesmo poder que Jesus usou para ressuscitar Lázaro, no capítulo de João 11, ali foi uma ressurreição temporária, mas agora Ele vai dar uma ressurreição eterna, como Jesus ressuscitou o terceiro dia, Mateus 28, uma ressurreição eterna. Assim vai ter a ressurreição também.
Mas enquanto andarmos em cima da terra, já podemos ser cidadãos de bem, pessoas boas, pessoas mudadas, pessoas que eram ferozes, hoje é mansa, pessoas que eram desonestas, hoje é honesta, né? Pessoas que faziam toda a sorte de coisas erradas, hoje se consegue se conter, tem autocontrole na sua vida. Isso aí é promessa de Deus, é coisa grande, meu, é coisa firme, né? Quantas pessoas eram ovelha negra da família, hoje é uma pessoa exemplar, hoje é a referência da família. Às vezes aquele filho mais difícil que tinha, hoje é uma referência na família. Somente Deus pode fazer umas coisas assim, meus irmãos. É o mesmo Deus que prometeu para Jeremias 33:3. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. E no livro de Jeremias 29:13 disse: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E segundo as Crônicas 7:14, o Senhor mesmo disse: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos e buscar a minha face, eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Veja como Deus é amigo, meus irmãos. Deus dá oportunidade a toda a humanidade de se reconciliar com Ele, a se humilhar. É a humilhação que precede a honra. Se Deus quisesse destruir a humanidade, Ele só tirava o nosso oxigênio, todo mundo expirava, morria. Mas Ele manda as provações por etapas para nos ensinar a lição, meus irmãos, para o nosso próprio bem, para nós melhorar as nossas ações, tanto agora nesse tempo que nós estamos vivendo, como esperando também a promessa da vida eterna, de morar no céu com Ele, né? Ele prometeu em João 14. Então, já estando aqui na terra, meus irmãos, como Paulo falou, o meu viver é Cristo. Se eu morresse agora era ganho, mas se o meu viver é útil, eu quero viver. Paulo falou isso em uma das suas cartas. Então Paulo era útil estando vivo, como depois morreu, deixou um legado para nós, ensinamentos revelados pelo Espírito Santo de Deus. E ele foi tomar posse da sua coroa da justiça. Ele mesmo falou lá: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, e agora eu vou tomar posse da minha coroa da justiça. Então o Evangelho ensina, meus irmãos, a gente ser bom cidadão na terra. Porque se não ser bom cidadão na terra, como é que vai ser cidadão dos céus? O testemunho começa aqui na terra. A mudança começa aqui na terra. Jesus, quando libertou o gadareno, que tinha ali legiões de demônios em si, ele mudou completamente, virou um homem sóbrio, um homem bem vestido. Ele queria até seguir Jesus. Jesus falou: não, filho, vai e volta para Gadara, pregue lá para os seus concidadãos. Ele se tornou evangelista, ordenado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Então veja, meus irmãos, somente Deus promete as coisas assim, como Ele prometeu em Jeremias 33:3, e cumpre, dá cumprimento. Deus é fiel. Irmão Zé Maria, Deus te abençoe. Deus é fiel, irmão Zé Maria, para cumprir promessas que Ele mesmo fez na sua vida. Não sei as dificuldades que você tem enfrentado ao longo dos anos da sua vida, as percas, os ganhos, as provações, as lutas. Mas uma coisa eu sei, Deus está contemplando você 24 horas por dia. Salmo 121 disse que o Senhor Deus é o guarda fiel de Israel, Ele não dorme nem tosqueneja, Ele não cochila. O Salmo 125 disse, né, olha, que o nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Aqueles que confiam no Senhor não se abalarão, é como o monte Sião que não se abala. Então, se você confia em Deus, você é igual um monte firme que não se abala, permanece para sempre. A firmeza verdadeira do homem e da mulher, ela vem de Deus, ela vem do Senhor. No meio do caos, Jesus andou no meio da tempestade, caminhou sobre as águas. Pedro até falou: Senhor, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até ti. E ele falou: vem. E Pedro deu uns 3, 4 passos, andou também nas águas. Depois ele duvidou e começou a se afogar, mas Jesus salvou ele. Jesus falou com ele: por que duvidaste, homem de pouca fé? Então a fé, meus irmãos, é a firmeza. Se nós temos fé em Deus, nós somos firmes. E para nossa fé manter acesa, temos que viver uma vida de oração, orar todo dia, ler a Bíblia todo dia, professar a fé, meus irmãos, aumentar ela. A fé é igual uma chama, é igual uma lâmpada acesa, uma lamparina acesa, é a fé, tem que repor o óleo. Então, como é que repõe o óleo? É através da oração, do professar a fé, do meditar na palavra de Deus, ouvir canções que louvam a Deus. Isso que Deus quer, meus irmãos. Todo ser humano quer ouvir uma música, quer ouvir um barulho, mas o barulho certo a gente se ouvir, meus irmãos, é o barulho de glória a Deus, é o barulho de aclamar a Deus, é louvores que exaltam o nome do Senhor. Isso é o segredo do verdadeiro sucesso.
Davi foi um homem de sucesso, o rei Davi, porque ele cantava hinos, tocava harpa, era um homem que tinha, né, o dom de tocar harpa e cantava para Deus. Ele não cantava para o mundo, ele cantava para Deus, ele tocava para Deus. Ele compôs, né, muitos salmos, o maior salmista é ele. Depois Salomão também compôs salmos. Moisés compôs salmos, Asaf e outros irmãos ao longo da história da Bíblia, para louvar e exaltar a Deus. Quando a gente fala glória a Deus, meu irmão está dizendo brilha a Deus. E aonde que ele vai brilhar? Vai brilhar em nós. O rosto de Jesus é glória, ele é luz. Moisés pediu a Deus lá, né, no livro de Êxodo: mostra-me a tua glória. Ele queria ver o quê? O rosto de Deus, o rosto de Jesus glorificado. E ali Deus falou, né, ninguém pode olhar, né, no meu rosto e viver nesse corpo de carne, não. Mas eu vou fazer o favor, vou tampar com a mão, e você vai ver pelas frestas, né, um pouquinho da glória do meu rosto. E Moisés viu, meus irmãos, foi o suficiente para o rosto dele ficar brilhando também. Quando ele desceu do monte, as pessoas estavam vendo o rosto dele brilhando, igual uma lâmpada fluorescente acesa. Eles ficaram com medo de Moisés, pediu ele para tampar o rosto com véu. Veja o tamanho da glória de Jesus, meus irmãos. Só de Moisés ver uma gretinha da luz do rosto de Jesus. O rosto dele ficou brilhando igual uma lâmpada fluorescente. E Jesus prometeu nós que um dia nós vamos ver ele face a face. No livro de Apocalipse, João viu Jesus face a face e falou que o rosto dele é como o sol, quando está forte. E João caiu aos pés dele como morto. Tão forte que a glória que tem no rosto de Jesus. Por isso, quando você fala glória a Jesus, glória a Deus, você está pedindo a Deus para brilhar na sua vida, brilhar nos seus caminhos. E os Salmos, né, 119, 105 em diante fala: lâmpada para meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, Senhor. Quem é a palavra de Deus? É o próprio Jesus. Ele é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Então, quando você fala glória a Deus, você está falando brilha a Deus. Brilha na minha casa, brilha na minha vida, brilha na vida dos meus amigos, brilha na vida dos inimigos, brilha, Senhor, na terra. Por isso que é importante glorificar a Deus. Quando você fala aleluia, você está falando louvado seja Deus, exaltado seja Deus. Essa palavra veio do hebraico, né? Aleluia. Então, meus irmãos queridos, temos que clamar a Deus, como aqui Deus prometeu para Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. No livro de Daniel, meus irmãos, Daniel entendeu, ele começou a orar, ele ficou de luto, ficou 3 semanas orando, de jejum e oração, nem barba ele rapou, nem cabelo cortou, nem banho ele tomou, nem perfume ele passou, e ele era um príncipe. Ele ficou 3 semanas orando em favor de Israel. E no 21º dia, o anjo do Senhor, Gabriel, falou com ele os acontecimentos e falou que Israel seria restaurado, com dificuldade, mas seria restaurado. E no livro de Neemias, você vê Neemias foi levantado por Deus, um copeiro, foi levantado por Deus para começar a reconstruir os muros de Jerusalém, para começar e terminar também. Deus deu ele, né, a capacidade de começar e terminar. Em 55 dias, ele restaurou os muros de Jerusalém e ainda foi nomeado governador de Jerusalém e trouxe muita prosperidade naquela época. Restaurou, né, a economia, a dignidade do povo de Israel naquela época. O homem chamado Neemias, que era o copeiro do rei Artaxerxes, do rei Assuero, lá na Pérsia, né, naquela época do Império Babilônico. Então Deus prometeu em Jeremias, no início do cativeiro, e já no final, lá onde estava, né, Daniel, estava Neemias, Esdras e outros profetas, Zacarias, Ageu, Deus deu cumprimento àquilo que ele tinha prometido 70 anos antes, através da boca do profeta Jeremias. Então o que Deus tem prometido para você, não sei se foi há anos atrás, vai cumprir na sua vida as promessas. Cada dia vai realizando promessas em minha vida, em nossa vida, né? Muitas promessas que Deus faz por nós. Feliz é o homem, a mulher que Deus promete ele coisa. Se prometeu porque você vai estar vivo para dar cumprimento àquela promessa que ele prometeu para você. Ele confia que você vai estar vivo. Ele é fiel para cumprir a promessa que ele prometeu na sua vida. Nós temos que fazer a nossa parte. Deus prometeu, temos que confiar e esperar nele. Como o salmista ali no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, até que ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O salmista esperou, irmãos, não esperou de braços cruzados, não. Ele esperou clamando, gritando a Deus. Aí o que Jeremias fala, né? Clama a mim, responder-te-ei. Lá no Salmo 40 fala, né? O Senhor inclinou para mim e ouviu o meu clamor.
ouviu o meu grito, ouviu a minha oração. E lá fala, tirou meus pés de um atoleiro de barro, colocou meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca. Uma nova canção, uma canção de alegria, uma canção de gratidão. Deus colocou na minha boca. Ali tanto, meus irmãos, simbolizava o que Davi estava enfrentando, como simbolizava a própria provação que Jesus passou. Quem passou maior provação do que Jesus, meus irmãos, deixar lá do trono de glória e vir na terra, atolou até, né, os pés na lama do pecado que nós estávamos e resgatou nós e hoje está lá no trono de novo. Então, se Deus fez isso com Davi, fez isso com o próprio filho dele, tirou ele do atoleiro e colocou na rocha, colocou no trono, Ele fará comigo, fará com você também, meu irmão. Ele é o mesmo Deus, Ele não muda, Ele é fiel. É o mesmo Deus que ajudou, né, Adão. Adão errou, mas Deus restaurou a sua vida espiritual. Quantos erraram ao longo da Bíblia, mas Deus é fiel para levantá-lo de novo. O homem cai, mas quem levanta o homem é o próprio Deus. Quem restaura, quem salva é o próprio Deus. Quem é especialista em salvar é Deus. No livro de Jonas, capítulo 4, fala que Deus é piedoso, misericordioso, compassivo, grandioso em perdoar. As cartas de João falou, filhinhos, não pequeis. Mas se algum de vocês pecarem, temos um advogado, a saber, o nosso Senhor e Salvador Jesus. Está junto ao Pai advogando em nosso favor. Então Jesus é o nosso fiel advogado. É o nosso fiel sacerdote diante de Deus Pai, para interceder por nós. O intercessor entre Deus e o homem é Jesus. Hebreus fala, não tem João, não tem Maria, não, é Jesus. Ele é o suficiente intercessor, ele que morreu na cruz. Está lá junto ao Pai, intercedendo por mim, intercedendo por você. Ele é o suficiente Salvador, meus irmãos. Hebreus 6 fala que ele é o sacerdote nosso, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está lá junto ao Pai, rogando por mim e rogando por você. Ele está vivo, ele ressuscitou e foi para o céu vivo. Então ele está lá vivo, comunicando com o Pai em meu favor, em favor de cada um de nós que estamos aqui na terra. Então vamos confiar aí, meus irmãos, nessas promessas que Deus tem feito para nós. Confia, irmão Zé Maria, na promessa que Deus está aqui inspirando eu falar contigo. Confia, Deus tem coisas grandes para você, tanto aqui na Holanda, como em qualquer lugar que você pisar a planta dos seus pés. Como o Senhor disse para Abraão, onde você está pisando aqui, Abraão, é terra que eu te prometo para você, né? E também para Isaac, ele falou a mesma coisa, e para Jacó, e deu cumprimento depois. Então eu digo para você, irmão Zé Maria, e todos que assistiram esse vídeo depois, onde você colocar as plantas dos seus pés, será a terra prometida para você, será bênção para você. Coloca Deus como seu escudo, Deus como seu Deus, como seu superior, né? Como seu Senhor, como dono da sua vida. E ele é o parceiro fiel, é o amigo fiel, é ele, meus irmãos queridos, né? Então aí, meditamos em Jeremias 33:3, leia Daniel também, né, capítulo 9, leia Neemias 1, né, até o final de Neemias, que você vai ver o que Deus, né, promete, ele cumpre, meus irmãos queridos. Então vou orar ao Senhor aqui para terminar já essa live aqui, né, tem que fazer umas coisas aqui, né? Então vamos orar ao Senhor Jesus. Deus, abençoa nosso irmão Zé Maria assistindo aqui ao vivo agora esse vídeo que eu estou transmitindo, e abençoa todos que vão assistir esse vídeo, meu Pai, futuramente, que eu vou deixar postado aqui no meu Facebook. Em nome de Jesus, meu Pai, o Senhor me inspirou aqui trazer essa palavra nessa manhã aqui, essa tarde aqui na Holanda e manhã no Brasil. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, cumpra as promessas que o Senhor tem feito na vida do nosso irmão Zé Maria, de todos que aqui, meu Pai, acessar esse vídeo, na minha vida também, meu Pai, da minha família, meus irmãos, parentes, cunhados, cunhadas, sobrinhos, sobrinhas, tios, tias, primos, ó Deus querido, dá cumprimento, Senhor, abençoa todo ser humano na terra, meu Pai, todos, meu Pai, aqueles que gostam de mim, quem não gosta de mim também abençoa, Senhor, eu desejo o bem deles, meu Pai, desejo o sucesso da vida deles, desejo o pão na mesa deles, ó Pai, a veste, a casa, o sucesso, o emprego, meu Pai, porque é mandamento do Senhor. Abençoa, Pai, toda a humanidade, Senhor Jesus. Ajuda as pessoas, ó Pai, a conseguir se entender, meu Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor Jair Messias Bolsonaro, que é o presidente do Brasil. Abençoa, Senhor, os demais políticos do Brasil, concorre também com ele, Senhor, que sejam também abençoados por Ti, Senhor. E abençoa toda a humanidade, ó Pai, toda a Holanda, Senhor, em nome de Jesus. Repreende essa pandemia, meu Pai, que está assolando o mundo. Eu sei que é permissão do Senhor, é provação, Pai, mas, Senhor Jesus, dá fim a essa provação na hora certa. A vontade é do Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, dá vitória a todos, ó Pai, dá graça, dá alegria, dá paz, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém, amém, amém.
Que Deus abençoe aí, meu querido irmão Zé Maria, e todos que acessarem esse vídeo, né? Até um próximo vídeo, se Deus quiser. Com alegria que a gente está aqui, né? Trazendo essa palavra de Deus para inspirar nós, né? Incentivar nós a caminhar para frente, né? Sem desistir, saber que tem um Deus zelando por nós, né? Salmo 121, Ele é o guarda fiel nosso. Deus abençoe você e sua família. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.